Hoje eu vou propor um exercício diferente para você. Se você quiser fazer esse exercício, baixe a Suma Teológica de São Tomás de Aquino na internet. Você acha ela em PDF fácil, em torno de 1750 páginas, tá? Dividida em 3 partes. Compare a estrutura da Suma Teológica com a estrutura do Livro dos Espíritos e você vai ter uma surpresa muito interessante. Eu sou Elias, do canal Fronteiras do Pensamento Espírita, e esta é a série de vídeos a respeito do tema Contextualizando Kardec. Esta série pretende fazer uma análise sociohistórica da época em que Allan Kardec viveu, de modo que isso possa subsidiar uma melhor compreensão dos seus textos hoje, passados 160 anos da época em que sua obra foi produzida. Neste vídeo nós vamos conversar sobre as principais influências filosóficas que podem ser identificadas na obra de Kardec. Cabe aqui lembrar que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail era um grande escritor de livros pedagógicos, de livros didáticos na sua época. Ele produziu mais de uma dezena de livros didáticos tratando dos mais variados assuntos que eram usados na escola para ensino fundamental, principalmente sobre gramática e aritmética, mas também abordando ciências de uma maneira mais aberta, abordando física, abordando fisiologia, abordando química, abordando astronomia. Então, o professor Hippolyte Léon era escritor de livros didáticos. Isso é muito interessante. Foi dono de escola por 2 vezes. E a preocupação didática é muito presente na obra dele. A gente percebe isso ao longo de todos os livros que ele escreveu já na sua fase espírita. Então nós não podemos perder isso de vista, porque ele tinha um vasto conhecimento das correntes filosóficas do seu tempo, das explicações científicas do seu tempo, que lhe serviu de material de trabalho ao longo de toda a sua vida profissional, que agora na sua fase espírita, aos 55 anos de idade, vão lhe servir de base também para a composição dos seus textos a respeito de espiritismo. Como nós sabemos pelos seus biógrafos, Hippolyte Léon, Allan Kardec para nós, era filho de classe média, uma família de pessoas da área jurídica, e ele foi educado na escola de Verdun, na Suíça, com o professor Henri Pestalozzi, que era um dos principais seguidores da proposta filosófica de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que tinha vivido no século anterior. É muito interessante, isso está muito bem estudado aqui nesse livro, não sou eu quem digo, né? O Zeus Van Tuyl com Francisco Thyssen publicaram 2 volumes bem robustos, são mais de 400 páginas cada um. Nós temos que lembrar que Rousseau foi o principal inspirador do movimento que culminou na Revolução Francesa, dos ideais de égalité, fraternité e liberté, né? A igualdade, fraternidade e liberdade da Revolução Francesa. Pelo menos a igualdade e a liberdade foram valores que Rousseau trabalhou muito na estrutura do seu pensamento filosófico. E, de certo modo, nós vamos ver que esses ideais estão todos retratados na estrutura também filosófica da doutrina espírita. E é interessante a gente observar, quando a gente percebe, por exemplo, das ideias de Rousseau, a ideia do homem natural, a ideia da religião natural, que nós vamos ver muito bem expressa na Lei de Adoração de O Livro dos Espíritos, ou então quando a gente pega o fato, assim, o modo de como Kardec trabalha a questão das provas da existência de Deus, um Deus que se revela pelas suas obras. É muito interessante a gente perceber que ali nós temos um diálogo entre o professor Hippolyte Léon e o filósofo Jean-Jacques Rousseau, né, onde Kardec está se apropriando, de certo modo, daquele olhar estabelecido por Rousseau para estabelecer, portanto, a sua compreensão de doutrina espírita, a sua compreensão dos ensinos que os espíritos estavam lhe apresentando. Outra influência que é muito importante a gente compreender, a influência de um personagem importante no século XVIII também, que foi Franz Anton Mesmer. Mesmer não era francês, mas ele viveu uma boa parte do seu tempo em Paris, que foi o principal ambiente onde ele tentou apresentar suas teorias a respeito do magnetismo animal.
Ele entendia que assim como existe o magnetismo de uma pedrinha que atrai a outra pedrinha, né? Entre os homens também existe uma atração, e essa energia, essa atração, ele chamou isso de magnetismo animal. E isso dava uma série de implicações na área médica. Ele era médico e um grande humanista que se preocupava com as doenças psiquiátricas. Então, o Mesmer passou uma boa parte de sua vida em Paris, aplicando seus métodos de medicina, muitos baseados também em Paracelso, o uso de ímãs, de barras metálicas, de uma série de recursos que ele entendia poderiam canalizar energias magnéticas para os seus pacientes e que atuavam como energias curadoras. Portanto, Mesmer é também uma influência muito grande, porque a sua linguagem, a sua teoria, ela está muito presente na cultura francesa do século XIX, e o professor Hippolyte Léon, o nosso querido Allan Kardec, ele mesmo diz que por mais de 35 anos ele se dedicou ao estudo dos fenômenos associados ao que na época era chamado de magnetismo animal. Então, as teorias de Mesmer estão permeando toda a obra kardeciana, e a gente precisa compreender essa presença dessa teoria ali, até para a gente hoje entender algumas questões que sofreram profundas modificações, como, por exemplo, a expressão magnetismo animal. Nós vamos conversar sobre isso num outro momento, porque muita coisa avançou nas pesquisas relacionadas ao magnetismo. Houve uma série de derivações e de diferenciações que a ciência hoje reconhece e que nós, enquanto espíritas, precisamos compreender para a gente não fazer uso inadequado das afirmações de 160 anos atrás, hoje em pleno século XXI. Uma outra influência que cabe a gente analisar e que está muito bem posicionada, sobretudo com a explicação muito clara de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é a influência de Sócrates e Platão. Sobretudo, nós podemos tomar como referência a obra filosófica de Platão, que foi também quem escreveu sobre o seu professor, que era o Sócrates. Filósofos da Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, mas cuja filosofia atravessou os milênios. E Kardec, por toda maneira como ele apresenta os seus textos e seus argumentos, ele se mostra um grande discípulo dessa linha filosófica derivada de Platão. E é interessante, o professor Mota, um amigo nosso, ele chama a atenção que no método Kardec é aristotélico. E é curiosa essa observação, porque de fato o Mota tem razão. No método Kardec faz questão de abraçar o racionalismo científico, que por sinal é também da escola de René Descartes. E nós vamos perceber o método de análise, aquele critério, aquele rigor analítico, todinho dessa linha decorrente da filosofia de Aristóteles. Então não há como negar que inclusive aquela figura do mito da caverna, que é de todos nós muito conhecida, ela se acha, de certo modo, expressa na maneira como Kardec interpreta, portanto, a relação entre mundo físico e espiritual. A ideia de que existe uma perfeição absoluta, um ideal de perfeição a ser alcançado, da maneira como ele interpreta, por exemplo, o conceito de verdade, uma verdade platônica, uma verdade que está para além da nossa realidade, que pertence a Deus e que nós vamos descortinando pouco a pouco. Hoje há outras maneiras de compreender esse termo verdade, que convém a gente estar também conhecendo para a gente situar melhor no contexto do século XXI. Eu comentei com vocês a respeito da Suma Teológica, não é isso? Pois bem, vamos conversar um pouquinho então sobre isso. A França do século XIX era uma França extremamente católica. O movimento protestante não tinha conseguido fincar raízes muito profundas na França, como fincou na Alemanha e na Inglaterra. Então nós temos uma França extremamente católica, cujo principal fundamento era a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Por isso, talvez, que Kardec tenha se preocupado, ao escrever o Livro dos Espíritos, em seguir uma sequência lógica que fizesse parte da cultura daquele povo para quem ele estava escrevendo. E daí a gente percebeu uma presença de termos absolutamente católicos, como a ideia de um Deus que castiga, um Deus que recompensa, todo aquele punitivismo da teologia católica, embora a gente tenha o registro da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, que apresenta Deus de uma maneira impessoal.
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então esse ambiente católico, de certo modo, ele influencia muito na produção da obra kardeciana, e nós vamos ver isso com mais detalhe, porque quando a gente for conhecer os espíritos da codificação. Kardec vai fazer, portanto, um diálogo com a obra de Tomás de Aquino. Então nós vamos ver que, por exemplo, Tomás de Aquino começa discutindo sobre Deus. Kardec abre o Livro dos Espíritos com a pergunta sobre Deus. Tomás de Aquino continua discutindo os atributos de Deus. Kardec abre alguns itens sobre os atributos da divindade. Tomás de Aquino vai analisar em seguida a questão da alma. Kardec vai abrir o seu segundo capítulo estudando a questão dos espíritos, da natureza dos espíritos e do mundo espiritual. Então nós vemos que tem muito paralelo. Tomás de Aquino depois vai estudar, por exemplo, a parte da moral católica. E aí nós vamos ver Kardec entrando então para as leis morais. As leis morais agora inspiradas na filosofia do iluminismo, numa outra perspectiva, uma perspectiva mais kantiana, de uma moral que é uma lei natural. Então nós percebemos assim que Kardec está dialogando com os filósofos da sua época, com a filosofia católica da Suma Teológica, e aí ao final, quando Tomás de Aquino vai analisar Jesus e os sacramentos, Kardec então está finalizando com quem é o Espírito que nos serve de guia e modelo, que é Jesus, e finalizando a questão moral, e vai passar então para as penas e recompensas, que corresponde também ao último item da Suma Teológica, que é sobre o purgatório. Entendendo o contexto em que ela foi produzida, a compreensão da obra salta muito mais clara aos nossos olhos. Então, a grande contribuição de Kardec, talvez, tenha sido essa de unir ciência e religião. Ele coloca um item muito bem posicionado logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, com esse título: Aliança entre a Ciência e a Religião. Talvez devido a isso, muitas religiões novas que foram surgindo já surgem também com essa perspectiva. O Moto no Japão, várias religiões nos Estados Unidos, mesmo algumas aqui no Brasil, religiões novas que vão surgindo, surgem abraçando essa perspectiva de aliança entre a ciência e a religião. Com certeza, muito disso deve-se, portanto, ao trabalho de Kardec. Nós não temos como pensar um espiritismo, na perspectiva de Kardec, que seja distanciado da filosofia e da ciência do nosso tempo. Emmanuel traduz isso de maneira muito bonita no seu livro O Consolador. Logo nos primeiros capítulos, quando ele apresenta uma figura de um triângulo, e ele diz que nós temos aqui nas bases desse triângulo a ciência e a filosofia, de forma que isso se une, e no vértice superior nós temos a religião dele com R maiúsculo, não a religião com R minúsculo, que seria espiritismo, catolicismo, protestantismo, Bahá'í, ou Umbanda, Candomblé, ou seja que religião for. Ele está falando da religião enquanto sentimento humano, enquanto busca de espiritualidade. Então Emmanuel também está dizendo que a nossa busca de espiritualidade, ela não pode estar dissociada da ciência e da filosofia do nosso tempo. Houve uma época em que a Igreja Católica tentou pautar a ciência pelo que estava escrito na Bíblia. Nós percebemos hoje, infelizmente, no meio espírita, as pessoas tentando pautar a ciência pelo que está contido nas obras espíritas. Isso, na perspectiva de Kardec, é um grande equívoco. Se a ciência humana ela para num determinado limite e o espiritismo pode ir além, mas o espiritismo não abre mão do que a ciência fez até onde a ela foi possível. E o espiritismo agrega, após isso, a análise da explicação espiritual. Muito obrigado por ter estado conosco em mais esse vídeo. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, vamos dialogar a respeito, espalhe para os seus amigos, deixe seus comentários aí embaixo. A gente vai respondendo na medida do possível e com toda certeza nós vamos pautar os nossos próximos vídeos pelos comentários que a gente for recebendo. Foi um prazer estar com você.